Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Prefeitura do Rio acredita em ocupação de 100% da rede hoteleira da cidade durante o Carnaval. A festa vai custar aos cofres públicos mais de 70 milhões de reais. O Carnaval, e nós estamos mostrando isso na nossa administração, cada vez precisa menos recursos da Prefeitura. Comissão de Esportes da Câmara do Rio classifica como uma vergonha para o futebol carioca episódio de confusão e violência na final da Taça Guanabara. E você vai conhecer a história do corredor de maratonas que ganhou o apelido de Keniano Branco. Tranquilamente, mais de 100 corridas já ganhou, verdade? Já, é verdade mesmo. Tanto na faixa, tanto na água em geral, viu? Isso aqui é uma medalha, né? É, uma medalha. Essa foi uma corrida difícil, então, foi muito difícil. Uma corrida de honra, não? Para alguém não isso nem nada, mas para o atleta, isso é um troféu. Não saia daí, a gente volta já. As principais notícias da Câmara Municipal estão no resumo da semana. Audiências públicas, debates, comissões, CPIs, as discussões e votações dos projetos que vão mudar a nossa cidade. Fique por dentro dos principais acontecimentos do Legislativo Carioca. Não perca! Resumo da semana, toda sexta-feira, às 6h30 da noite. No último fim de semana, o clima de carnaval tomou conta da cidade. Quase 100 mil pessoas se dividiram entre os 38 blocos que foram às ruas em vários bairros. O Câmara Rio Notícias de hoje começa falando dos planos da Prefeitura do Rio para o carnaval. A festa vai custar aos cofres públicos 72 milhões de reais. 7 milhões de foliões. Esse é o número esperado para o carnaval que começa a partir da primeira semana de março. Desse total, 1,5 milhão de turistas devem ocupar 100% da rede hoteleira da cidade. Para fazer a maior festa popular do país, a Prefeitura divulgou como será o planejamento dos blocos e da Sapucaí. A festa terá 164 ambulâncias UTI móvel, 328 maqueiros e 6 postos médicos. Além disso, será ampliado o período de coleta de lixo. Faltam apenas 2 semanas para o carnaval, mas para o carioca, a folia já começou. Só nesse fim de semana, cerca de 90 mil pessoas foram para as ruas aproveitar 38 blocos. De acordo com a Prefeitura, até o final do carnaval, vão desfilar 498 blocos. Um número bem menor do que o ano passado, quando 608 blocos animaram as ruas. Mas para o presidente da Rio Tour, essa redução foi importante para garantir uma melhor organização do evento. A gente não quer mais ser o maior carnaval, a gente quer ser o melhor carnaval. Tá certo? Porque melhor carnaval é sinônimo de eficiência, é sinônimo de conforto, de segurança, para quem curte o carnaval e para quem também não curte o carnaval. A cidade não pode parar. Então nós limitamos esse ano. É claro que não agradou alguns blocos, mas eu peço que entendam, porque isso é em prol da cidade. Uma das mudanças é a realização dos megablocos no centro da cidade, na rua 1º de março. Estão programados Chora Me Liga para o dia 23 de fevereiro, Bloco da Preta dia 24, Cordão da Bola Preta 2 de março, Bloco das Poderosas dia 9 e Monobloco dia 10 de março. Amor, 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 me abraça, me beija, me laça e vem, é bom te namorar, meu bem. O prefeito Marcelo Crivella anunciou que o carnaval vai custar pouco mais de 72 milhões de reais aos cofres públicos. Porém, a iniciativa privada investiu 41 milhões. A expectativa é que para os próximos anos, o investimento particular aumente ainda mais. Desde que eu assumi a Prefeitura, eu achei que o melhor que eu podia fazer com o Carnaval, para o Carnaval, era, vamos dizer assim, despertar a capacidade que o Carnaval tem de viver com as próprias pernas. O Carnaval é uma festa espetacular que mobiliza milhões de pessoas. O Carnaval, e nós estamos mostrando isso na nossa administração, cada vez precisa menos recursos da Prefeitura.
Novas ferramentas digitais garantem mais participação da sociedade nas decisões do Poder Legislativo. Mídias sociais da Câmara do Rio aproximam cariocas de seus representantes. Sessão extraordinária marca o retorno às atividades legislativas da Câmara do Rio em 2019. Nesta terça-feira, os vereadores do Rio retomam as discussões sobre o Sistema Municipal de Cultura. Confira agora algumas atividades previstas para esta semana na Câmara do Rio. Terça-feira, dia 19 de fevereiro, reunião de trabalho da CPI para investigar e apurar denúncias de utilização da máquina pública, em especial da Conlurb, que podem ser tipificadas como crime de responsabilidade e infração político-administrativa. Também na terça-feira, dia 19, debate público sobre os food trucks na cidade do Rio de Janeiro. Quarta-feira, dia 20 de fevereiro, reunião sobre o comércio ambulante. Quinta-feira, 21 de fevereiro, seminário sobre as relações Norte e Sul na Península da Coreia e as perspectivas de reunificação. Uma reunião nesta segunda-feira na sede da Federação de Futebol do Rio confirmou que a torcida do Fluminense ocupará o setor sul do Maracanã nas partidas em que o clube tiver um mando de campo. Se o mandante for o time adversário, a partida será realizada em outro estádio. No fim de semana, houve confusão no Maracanã no final da Taça Guanabara. Os torcedores só tiveram acesso ao estádio com o jogo em andamento. A Polícia Militar lançou bombas e gás de pimenta. Vários torcedores ficaram feridos. O vereador Felipe Michel classificou o episódio como uma vergonha para o futebol carioca. Cenas de guerra na Avenida Maracanã. Enquanto Vasco e Fluminense jogavam uma final diante de arquibancadas vazias, torcedores e policiais se enfrentavam nos arredores do estádio. No meio da confusão estavam jovens, idosos, crianças. As imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais. Bombas e gás de pimenta foram lançados. Muita gente ficou ferida. O vereador Felipe Michel, presidente da Comissão de Esportes e Lazer da Câmara, acompanhou as imagens indignado. Publicou um post pedindo bom senso aos dirigentes e classificando a situação do futebol carioca como uma vergonha. É um desrespeito com os torcedores e atletas, escreveu o vereador. A tragédia de hoje só nos dá motivos para lamentar ainda mais. Infelizmente, não há motivos para comemorar. O impasse começou às vésperas do jogo, quando o presidente do Fluminense se negou a posicionar sua torcida no setor norte. Tradicionalmente, os tricolores ficam no sul, mas o Vasco já havia começado a venda de ingressos para lá. Na coletiva, antes da partida, Pedro Abad usou palavras fortes. Mas eu quero chamar o nosso torcedor para a guerra amanhã. Quero dizer a vocês que nossos jogadores estão treinando até 1h30 da tarde. Um sol escaldante, estão se matando de treinar. Na madrugada de domingo, a Justiça determinou que o jogo acontecesse de portas fechadas. Mas o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, disse que arcaria com a multa de R$500 mil e pediu que a torcida fosse ao Maracanã. O consórcio acatou a decisão da Justiça e não abriu os portões. Aí começou a confusão. Aos 32 minutos do primeiro tempo, uma nova decisão judicial liberou a entrada dos torcedores. Vascaínos e tricolores assistiram ao jogo lado a lado e protestaram juntos contra o presidente do Fluminense. Apesar da festa, após o jogo, a impressão que o campeonato deixou foi de um futebol falido, desorganizado. Depois de tanta polêmica, o presidente do Vasco ainda publicou um post onde se considera vencedor dentro e fora de campo. Foi uma luta muito dura, mas conseguimos ficar no nosso local de direito no Maracanã. Hoje é um dia de dupla conquista do Vasco, do time e de sua imensa torcida. Se a juíza determinou que não é para o pessoal, ele não vai, tranca tudo. Por que abriu? E uma discussão boba lá do Maracanã, sei lá, eu quero ver o jogo, com o lado que eu vou ficar, que um pouco me importo com isso. Uma vergonha o futebol carioca, tá demais mesmo, uma vergonha, graças a Deus que não houve morte.
É um problema. Tem várias pessoas, devia de ser assim. O governo Maracanã não pertence ao Estado. Devia de terminar. Ó, mando de campo, Flamengo e Fluminense. O mando de campo escolheu o lado que ele queria ficar. Agora tem essa encrenca, escolher lugar, tem que escolher a vitória, mais nada. E você vai ver no próximo bloco, um paraibano do Complexo do Alemão coleciona troféus e medalhas em maratonas. Os amigos já o apelidaram de Keniano Branco. Câmara faz 15 anos e agora você tem mais 2 canais de comunicação com a emissora. Além do YouTube e do Facebook, também estamos no Instagram e no Twitter. Saiba em primeira mão o que acontece no Legislativo Municipal e na cidade do Rio de Janeiro. Participe, mande sugestões, críticas e nos ajude a tornar a sua experiência cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Rio TV Câmara, 15 anos no ar. Um grupo de empresários tenta fazer do Rio uma cidade mais atrativa e melhor para se viver e trabalhar. Eles criaram a Câmara Empresarial do Rio. O repórter Renato Chapô conversou com o empresário José Vilar sobre as iniciativas do grupo para mudar o astral da cidade. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de saber quais são os primeiros passos da Câmara. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui. A Câmara Empresarial é uma Câmara formada por um grupo de empresários que querem transformar o Rio em uma cidade atrativa para se viver, para se trabalhar, para se empreender e investir e para se visitar. Começamos em setembro. Já somos 80 empresários de diversos setores da economia que estão preocupados com a cidade, que sabem que se nós não a revitalizarmos, a tendência natural será cada vez mais, além de perdermos pessoas, que é o que perdíamos muito através dos CPFs, como a gente chamava, hoje nós estamos perdendo CNPJs, empresas indo embora da cidade, por conta da segurança, por conta da logística, por conta do roubo de carga, enfim, por uma infinidade de questões que levam as empresas hoje a não serem mais atrativos a virem para o Rio de Janeiro. A Câmara não é um balcão de negócios. A Câmara, ninguém de nós que está ali para fazer negócios na Câmara. Todos já têm a sua atividade profissional estruturada. Nenhum de nós, como eu, pelo menos eu posso falar por mim, não tenho nenhum interesse político partidário, não tenho nenhuma ambição de exercer qualquer cargo eletivo na minha vida nessa altura do campeonato. O que eu quero agora é retribuir para a cidade de uma forma inteligente, de uma forma clara, objetiva, através de propostas e projetos que possam ser transformadores. Como o senhor disse, o Rio tem muitos problemas. Saúde, mobilidade, desemprego. Como é que se resolve isso? Quais são as principais metas? Onde vocês vão atacar principalmente? Quando a gente fala em saúde, as pessoas obviamente respondem sobre as dificuldades de acesso aos serviços de assistência médico-hospitalar. Mas a dificuldade de acesso para marcar um exame, fazer um procedimento, marcar uma cirurgia, ele é gigante. Mas por que isso não melhora? Não melhora porque o setor público não existe recursos disponíveis para investir em coisas, em ampliação dos equipamentos, dos espaços de atendimento, e aí as pessoas ficam sem atendimento por um tempo longo. Só existe uma maneira de se mudar. Primeiro, organizando melhor a gestão do setor público, que é muito ruim. No privado também não é bom nessas coisas, não. Mas na gestão do setor público é pior. E melhorando as receitas do governo para que sobre dinheiro para investir nas coisas que precisam ser feitas. A segurança hoje seja talvez o principal problema da cidade do Rio de Janeiro. Como é que vocês pretendem atacar esse problema? Por exemplo, a segurança. Qual é o problema que pega no empresariado diretamente? Roubo de carga. Roubo de carga é um problema sério. Os centros de abastecimento estão se mudando do Rio de Janeiro por conta de roubo de carga. Então, o que a gente, na nossa Câmara Empresarial, está discutindo? Nós temos uma reunião mensal,
onde temas específicos são discutidos, soluções são propostas, projetos são desenvolvidos para buscar quem queira investir nesses projetos, porque é do interesse desse grupo econômico que este problema seja solucionado. No caso da segurança, um problema sério é o roubo de carga. Ao invés de eu ficar parando um caminhão de vez em quando, eu vou deixar todos os caminhões passarem numa barreira inteligente, com capacidade de ler o que tem dentro daquela carga, com um chip embarcado naquele caminhão, e eu possa fazer a leitura através de equipamentos que rastreiam o que tem ali dentro, se tem armas, se tem munição, se tem droga, se tem isso, se tem aquilo. E eu monitoro esses caminhões para eu não reduzir a velocidade do caminhão, criando gigantescos engarrafamentos. Eles vão passando. Identificou aquilo, mais adiante uma segunda barreira vai pegar aquele caminhão e vai buscar, então, fazer naquele caminhão que foi identificado através de um software inteligente, que ali tem uma carga suspeita, eu vou fazer isso. E o restante continua fazendo a rastreabilidade do seu transporte até o seu destino final, interligado com a central da polícia. Os especialistas dizem que a vocação do Rio é o turismo e defendem um investimento maciço. Vocês concordam com isso e já tem algum projeto para o turismo? A próxima reunião agora vai ser uma reunião de cultura e turismo da nossa Câmara e o que a gente chama de economia criativa. É porque a gente fala de turismo e as pessoas, tem um pesquisador da cidade que diz que o turismo não gera receita para o Rio, porque a maioria do turismo é gente que vem para a praia, gasta um pouquinho e não traz dinheiro, dorme na praia, não sei o quê. Não é verdadeiro. Nós temos turismo de diversas fontes. Temos o turismo de negócios. Nós perdemos as principais feiras para São Paulo. Gigantes feiras que existiam no Rio de Janeiro foram todas para São Paulo. E a gente podia estar fazendo, por conta de segurança, por conta de logística, de transporte, por conta de hotelaria, que na época, antes das Olimpíadas, não tínhamos. Na região do entorno do Rio Centro, por exemplo, não existia hotelaria, agora tem. Então, basta que a gente organize isso e tenha uma administração pública que pense no turismo, não somente no turismo de passeio de pessoas, mas também no turismo de negócios, no turismo médico. As pessoas vão para São Paulo para operar. Vem do Brasil inteiro para São Paulo para operar. Por que nós não podemos criar? E aqui nós temos o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, temos o INTO, o Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia, nós temos a cirurgia plástica, um legado gigantesco deixado por grandes cirurgiões plásticos da nossa cidade, e que aqui é uma tradição de cirurgia plástica. Nós temos a área de materno-infantil muito boa. Nós podíamos estar fazendo do Rio de Janeiro, como hoje acontece com São Paulo, o local mais adequado para as pessoas virem se tratar. Nós temos uma cidade linda, agradável, podendo as famílias ficarem acompanhando os seus pacientes, mas saindo para passear na praia não é muito melhor do que passear na Avenida Paulista? Como é que a pessoa física ou jurídica pode se associar à Câmara? A Câmara Rio ela tem tanto associado pessoa física como jurídica. Pessoa física tem que ser empresário. E tem que ser empresário que contribua de forma, não somente com dinheiro, não. Pode ser contribuir com ideias, com tempo, com disponibilidade, para esses 4 pilares, de transformar a cidade em uma cidade atrativa para se viver, para se trabalhar, para se empreender e investir e para se visitar. Todas as pessoas, cariocas ou não cariocas de nascimento, mas de coração, que queiram contribuir com isto, basta entrar no nosso site, da camarario.org.br e fazer a sua associação da mesma forma que as empresas que estão ali. Nós temos um conselho de governança formado por 15 empresários que escolhem os melhores projetos que foram, as ideias, que foram apresentadas durante os períodos vários das reuniões dos eixos temáticos, saúde, educação, transporte, e transforma essas ideias bancando os projetos através de recursos próprios. Se a Câmara não tiver recurso para financiar o projeto, esses empresários escolhem o melhor projeto e eu banco o desenvolvimento dessa ideia, transformando em projeto, e disponibilizo sem custo algum para qualquer empresário que queira investir, já com um projeto com início, meio e fim, com um plano de negócio, sabendo quanto vai investir, quanto vai ganhar de dinheiro ou não com aquele empreendimento que a gente está pensando. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa e muito sucesso. A segunda parcela do IPVA dos veículos com final de placa 0 vence nesta quarta-feira, 20 de fevereiro. A guia de regularização de débitos pode ser retirada nos sites do Bradesco ou da Secretaria Estadual de Fazenda.
O pagamento pode ser realizado em qualquer agência bancária. Ele foi apelidado pelos amigos de Keniano Branco. Morador do Complexo do Alemão, José da Penha não para de conquistar medalhas e troféus nas maratonas. Ele nasceu na Paraíba, para onde pretende voltar para realizar um sonho. José, que adotou a cidade maravilhosa para viver, é o nosso Gente do Rio de hoje. Foi difícil alcançar o José da Penha, mas o paraibano de 52 anos topou fazer uma pequena pausa para falar da vida. Começou explicando o porquê do apelido, Keniano Branco. O caso é que o pessoal acha que eu sou um queniano, um espírito de um corredor que faleceu, né? E está sobre mim, né? Os quenianos correm muito, né? Eles são os melhores. Eu sou fã dele, né? Eu sou fã, eu imito ele. O talento para corrida começou a aparecer quando ele ainda era pequeno e precisava fugir das palmadas dos pais lá na Paraíba. Tem uma vez que eu dormia até em cima de uma pedra. Lá em casa tinha uma pedra grande, tipo um ferro de gomar. Aí eu botava lá uma madeira, quando ele me pegar, eu subi lá em cima e ficava lá. Aí quando ele se acalmava, aí a mãe dizia, o Zé da Penha, desce. Aí eu descia na pedra, aí depois ele ficava bem. Aí quando ele me bater, eu corria. Por quê? Eu apontava também lá, né? Você já era um corredor e não sabia. Não sabia. Mas o Zé só começou a treinar para valer depois que descobriu uma doença. Sei que eu tenho uma doença conhecida como espondilite. Essa doença, ela atacou eu mais aqui. Os pulmões, deu a coluna. Eu perdi a minha coluna, perdi alguns movimentos. Deu, mas só depois que eu comecei a fazer a corrida, aí tudo meu me desviou um pouco. Deu? Eu comecei a me sentir bem, deu? Parei de ir ao hospital, vou lá só para mim ir lá se examinar, como é que tá, bater raio-x, mas enquanto aparece algumas coisinhas faz parte, né? Agora o velocista tem o apoio do projeto Jaqueline Terto. Participa de várias maratonas, inclusive a de São Silvestre. Coleciona medalhas e pódios. Eu quero chegar em primeiro lugar, não? É porque é muito bom você chegar em primeiro lugar, você sobe um pódio bem altão, você fica lá assim, né? Você achando doido, o pessoal bem pequenininho lá embaixo, não é segurando de ninguém, né? Mas cada casa tem seu dia. É como eu falei, eu tenho uma coisa em mim, estranha em mim, não sei o que é, eu tenho esse tipo de energia em mim. José da Penha pensa em ir além da linha de chegada. Quer um dia voltar para sua terra e levar o esporte para as crianças de lá. Eu pretendo chegar lá, fazer estivar as crianças, deu? Uma cidade pequenininha, deu? Ajudar, tem um monte de esporte lá, assim que não tem ninguém lá, não dá valor a essas coisas. E eu indo para lá um dia, eu faria corrida para todos os domingos e sábado para estivar as crianças. Agora tem um rapaz que fez um cordel para você, é isso? É, José Franklin. É esse aqui, né? Isso. Keniano Branco, cordel de José Franklin. Sim, como é que é isso, Keniano? O cordel é contando a sua história, o que você veio, como é que você era, como é que você vivia. Tranquilamente, mais de 100 corridas já ganhou, verdade? Já, é verdade mesmo. Tanto na faixa, tanto na água em geral. Viu? É que é uma medalha, né? É, uma medalha. Essa foi uma corrida difícil, foi muito difícil. Uma corrida de honra, para alguém isso não é nada, mas para o atleta isso é um troféu. Com certeza. Troféu de ouro. Apesar de não ter nascido aqui, José da Penha, o Keniano Branco, é gente do Rio. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.